Salve galera! Estamos aqui hoje para falar um pouco do principal conceito de como escrever bons softwares, que é basicamente o que gira em torno do S do Solid. Só que é quebrar responsabilidades, vamos falar num contexto de fato do dia a dia, onde a gente não está só falando de ter um motivo para mudar, mas também de estabelecer um contexto para aquilo. Ou seja, quando você vai ler Clean Code ele mesmo, fala, olha, tem as funções pequenas, tem as funções fáceis de identificar. Por quê? Porque é muito nítido. Quando você, exemplo, está com erro na validação e você tem alguma função chamada, exemplo, validate data, é óbvio que está ali. É nítido. Se tem funções muito curtas, é muito fácil também de achar os erros. E a pior coisa é quando você tem uma função muito grande. Então, para isso, deixei aqui um exemplo. De cara, vamos pegar aqui. Coloquei um nome genericão, né? Tipo, handle click, tá? Clique do quê? Qual o escopo, o que, que ele faz? Beleza, né? E aí a primeira coisa que ele faz é justamente uma verificação, né? Então, se não atender, ele já retorna aqui. Beleza. Junto a isso, se ele atende, eu tenho que formatar os dados para um padrão que a API espera. Então, isso acontece aqui. E por último, dentro desse handle click ainda, a gente tem o quê? Nosso serviço, né? Então aqui, veja que eu estou chamando o meu serviço dentro da minha função mesmo. E aí aqui a gente já começa a ver uma questão. A gente tem uma função aqui que ela já tem uma boa quantidade de linhas, né? Ela já tem muito mais responsabilidade, ou seja, ela formata, ela valida e verifica, né? Ela faz o serviço. Então, ela tem uma série de responsabilidades que não precisava ser necessariamente dela e que podia ser mais descritivo e menor em quantidade de linhas, né? Ou seja, que eu visualize o recurso de uma maneira mais fácil. E a proposta é justamente essa. Eu trouxe um exemplo aqui do lado como eu refatoraria. Então, primeiro a gente criaria ali um validate data. O nome ele tá genérico porque a função é genérica. Isso aqui é um teste, é basicamente só um exemplo mesmo. Mas a gente consegue basicamente fazer uma verificação aqui. Isso aqui poderia retornar direto os parâmetros aqui, né? Deixei assim só para ficar mais fácil de entender. Mas beleza. Isso. A gente tem o nosso format data. Então ele recebe o data e retorna formatado. E agora a gente tem o nosso send data, que é o nosso serviço. Se tivesse realmente uma funcionalidade aqui, a gente teria um nome mais específico, tipo create user service. E beleza. Agora veja como o nosso handle click ficou. A negação basicamente do validate, né? Então vamos ver se ele segue isso mesmo. Vamos fazer a formatação e vamos fazer o envio dos dados. Veja como a gente sai de um código que ele é um grande bloco para funções menores. Que agora, se eu tenho um problema de validação, é óbvio que está aqui, né? Se eu tenho que mudar algo na formatação, é óbvio que está aqui. Se eu tenho que mudar algo no meu serviço, é óbvio que está aqui. Eu sei que às vezes pode parecer chato, mas a sua arquitetura, o seu código, ele tem que gritar quase o que ele faz. Porque é muito difícil dar manutenção em código que não é autoexplicativo. Porque pensa, a gente vai adicionando complexidade de acordo com o projeto cresce, não diminuindo. Então, pensa que aquele handle click que você colocou, ele vai evoluir num nível que, com o passar do tempo, aquelas funções e aquelas funcionalidades vão crescer e vão perder o sentido. Então, é muito importante que você tenha essa noção de saber quando quebrar uma função, de quando uma função está muito extensa, de quando você pode quebrar ela, de como dividir. Eu sei que parece uma coisa muito besta, você fala, eu não vejo muito disso. Você vai só causar mais atomicidade das suas funções e causar uma navegação pior. E galera, nem sempre é muito importante isso. Não existe bala de prata, óbvio. E é bom você entender o que está acontecendo de fato. Porque às vezes a gente cria aquele hábito, né? Principalmente em desenvolvedor JavaScript mesmo, tem o hábito de construir funções e métodos com 100 linhas, com 50 linhas. Cara, isso é um absurdo, tá ligado? Porque pensa,
50 linhas, o que você está fazendo dentro desse método? Muito mais coisa do que ele foi feito para fazer, né? Então, se você pega ali um create user, ele formata o usuário, ele valida o usuário, ele faz isso, ele faz aquilo, ele troca o usuário, ele faz... Galera, vamos tentar ter especificidade, deixar nossos componentes mais específicos possíveis, para na hora de dar manutenção não ter tanta dor de cabeça. Eu sei que às vezes pode parecer algo repetitivo, né? Você fala, pô, todo mundo sabe que não deve criar funções grandes, mas sempre tem alguém que faz funções genéricas, onClick, handleClick, handleSubmit, e a gente acaba com os códigos desse jeito aqui, e aí você vai mudar algo na validação, você já vem aqui mesmo, fala, vai aqui mesmo, vai ser sucesso, e aí você vai ter que formatar algo novo, fica aqui mesmo, e você vai alimentando o monstro, e uma hora ele volta para te cobrar, né? Então, essa é uma dica muito prática, muito simples até, eu diria, mas que vale sempre reforçar. Crie funções pequenas e fáceis de dar manutenção. O próximo programador agradece. Galera, essa foi a dica de hoje. Não deixe de seguir aí no canal, de dar like. Deixe seu comentário aí sobre o que você acha sobre isso. Você já Qual foi a maior função que você já pegou? Se você é do Dev React aí, qual foi o maior componente que você já pegou? O maior que eu peguei tinha 3.000 linhas. Então é muita coisa. Não deixe aí de compartilhar suas experiências. Deixe um comentário aí também para engajar. Valeu!